Bem-vindo ao sexto e último vídeo desta série. Abordaremos neste como realizar o monitoramento e o replanejamento do projeto. Para acessarmos o monitoramento do cronograma, editaremos o cronograma normalmente e alteraremos a visão para controle. O sistema listará todas as tarefas previstas na linha de base, na última oficialmente salva, e comparará entre as tarefas já realizadas e também o planejamento de realização para as mesmas. Pode acontecer que durante o monitoramento ou durante todo o projeto, o gerente perceba a necessidade de replanejar o projeto, seja por uma restrição orçamentária, uma restrição de custo, um eventual risco. Nesse caso, o replanejamento pode ser realizado em ferramentas Replanejar o projeto. O sistema questionará se usaremos o cronograma atual como base para o replanejamento. A partir de agora, sempre que o gerente acessar o cronograma, ele terá duas opções. A primeira, de acessar o cronograma oficial da última linha de base salva e continuar os avanços do projeto. E o segundo, uma outra versão do cronograma para replanejamento e alterações. Abriremos a segunda versão. Notem que quando utilizarmos a versão de replanejamento, o sistema indicará por meio de uma tarja amarela e o replanejamento que estamos em tal versão. Nesse ponto, retornaremos à visão de planejamento e vamos alterar algumas datas para a realização das tarefas. Direi então que para a realização da capacitação precisaremos de uma folga de 30 dias. Consequentemente, as demais tarefas serão postergadas, uma vez que são predecessoras e dependentes da tarefa 6. Vou salvar o meu cronograma. E acessar novamente Ferramentas, Salvar linha de base. Neste momento, o sistema vai perguntar novamente se desejo salvar a linha de base de todas as tarefas ou apenas as tarefas selecionadas. Neste caso, vou salvar a linha de base de todas as tarefas. Uma vez concluído o salvamento da linha de base, será possível perceber as alterações no cronograma. Observem que a capacitação, que estava marcada para o dia 5/7, ao buscar uma nova atualização, foi alterada para a data de 10/8, conforme nova linha de base detalhada. É possível nesta tela ainda consultar as demais linhas de base salva com as informações das tarefas e o planejamento anterior. Podemos ainda detalhar algumas informações sobre a linha de base, quando ela foi solicitada e por quem, a data de aprovação ou reprovação e por quem, e também a descrição no momento do salvamento da linha de base. Durante o monitoramento ainda, o gerente de projeto poderá perceber a necessidade de incluir novas tarefas no cronograma. Vamos simular a inclusão de uma nova tarefa sem o salvamento de uma. Vamos simular então a inclusão de uma nova tarefa no cronograma. Entre a linha 2 e a linha 3, vamos incluir uma tarefa chamada benchmarking. Essa tarefa também terá dependência da tarefa número 2
e terá a duração de 25 dias. Se observarmos agora a visão de controle, veremos que a tarefa benchmark ela não possui uma visão de linha de base salva, uma vez que foi incluída no projeto após o salvamento da linha de base, porém há uma previsão de execução para a mesma. É interessante dizer que nesse momento o sistema considera para o percentual previsto a linha de base com as informações que foram salvas. Porém, na previsão de execução do projeto, existe a previsão de execução dessa tarefa não planejada anteriormente, que impacta, obviamente, no percentual concluído do projeto. Estou adicionando mais trabalho no meu projeto e, por isso, a tendência é o percentual de execução reduzir. Essa mudança fica mais perceptível quando alteramos para a visão completa. Quais são os 3 momentos, então, que nós podemos perceber para essa tarefa incluída no cronograma? O primeiro é que ela não tem uma linha de base salva e, por isso, não tem registro nas colunas de linha de base. O segundo é sobre término, início e término previsto desta tarefa, então é a previsão de execução, e aqui há o apontamento da previsão de acordo com o que nós definimos no planejamento. E o último passo é a realização das tarefas. Neste contexto, então, temos uma nova tarefa incluída do nosso cronograma, uma nova necessidade apontada, porém não fazendo parte da nossa linha de base. Vale ressaltar que o sistema fará o acompanhamento da tarefa normalmente em relação à execução. Então, caso essa tarefa não venha a ser executada, ele apontará como tarefa atrasada e também, assim que realizada, apontará como realização real. Porém, sempre levando em consideração que esta tarefa não foi incluída no planejamento inicial. Neste caso, podemos gerar um replanejamento para salvar a linha de base somente desta tarefa. Acessaremos Ferramentas, Replanejar, mesmo contexto. Acessaremos o cronograma de replanejamento. E ao salvar uma nova linha de base, vou marcar somente a linha recém-incluída e vou salvar linha de base. Porém, ao invés de acessar a opção Todas as tarefas do cronograma, vou salvar apenas da tarefa selecionada. Notem que após a conclusão do salvamento da linha de base para esta tarefa, o sistema atualizou as datas previstas na linha de base, trazendo impacto no previsto como um todo do projeto. Ou seja, adicionei uma nova tarefa, um novo trabalho, e o previsto, que era 35%, foi reduzido para 21%, pois, até o momento, esta tarefa já deveria ter alcançado 28% e ainda encontra-se em 0%, portanto ela está atrasada. Outro ponto interessante é que, uma vez salva a linha de base, o sistema fará a redistribuição dos pesos respeitando aqueles na qual definimos diretamente. Recapitulando então, é possível incluir novas tarefas sem a necessidade do salvamento de uma nova linha de base no meu cronograma. O sistema fará o acompanhamento desta tarefa, normalmente acompanhando
o planejamento das datas e a execução real desta mesma tarefa. Porém, se eu não realizar o salvamento da linha de base para esta tarefa, ela não impactará a previsão definida na linha de base, mas poderá ser acompanhada no monitoramento e controle, verificando a sua previsão e execução. O ideal é que esta tarefa tenha a sua linha de base salva para que o impacto no cronograma seja percebido como um todo. Se eu estou adicionando mais trabalho, o percentual tende a cair. Se eu estou reduzindo o trabalho, o percentual previsto tende a aumentar. Tudo dependerá da estratégia a ser aplicada durante o planejamento e a execução do projeto.